Graças a Deus, graça e paz, igreja. Bom dia, bom dia. Sempre uma grande alegria estar com os irmãos. Fico feliz que dessa vez eu tenha vindo com a minha família. Geralmente só falo deles, né? E dessa vez aprove ao Senhor que viéssemos juntos, para, como o pastor falou, que vocês pudessem comprovar que nós realmente estamos em um projeto de dominação mundial. Estou fazendo cópias, e em breve chegaremos lá, né? Como eu falo em outras vezes, eu falei, né? Tinha uma amiga minha que chegou para mim e falou assim: Léo, seus filhos são a sua cara. Mas engraçado, neles deu certo. E são minhas duas pérolas. E a minha esposa tão amada que está aí comigo, graças a Deus. Aí os irmãos, é bom ela vir, que os irmãos veem como ela orou, né, irmãos? A Aninha hoje falou comigo ali, teve uma revelação, falou: pastor, como o senhor orou? E vai precisar orar ainda pelo menos mais umas 5 décadas aí, só para agradecer. Falei: eu reconheço, minha esposa é a melhor parte de mim. Eu sou grato a Deus pela vida dela. É bom falar isso na presença dela, mas não posso falar demais também, senão saindo daqui ela começa a exigir muito. Brincadeira. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje é manhã de ceia. Deus colocou esse texto no meu coração. Um texto que trabalha sobre a ceia, mas que fala também sobre a volta de Cristo. E eu quero compartilhar um pouquinho desta mensagem que nós temos neste trecho das Escrituras. Primeira Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17. Amém? Diz assim: entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros.
Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Deus, é a tua palavra, nós cremos, ela é a verdade. Pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, ainda mais neste momento de culto, em nome de Jesus. Amém? Amém. Paulo está trabalhando algo muito importante com a igreja de Corinto. Aparentemente, a igreja de Corinto, quando ela se reunia para a comunhão, haviam algumas divisões entre aquele povo. A impressão que o texto nos transmite é que os mais ricos, eles se fartavam dos alimentos, e muitas vezes alguns irmãos eram deixados de lado. Alguns se alimentavam com fartura, enquanto outros estavam passando necessidades. E assim perdia-se o sentido da comunhão da igreja. A igreja não é para viver cada um no seu canto, separados, não. Nós somos um corpo. E o corpo, ele não anda isolado, cada membro, cada um para um lado. Nós caminhamos e vivemos juntos. E Paulo vem trabalhando isso, dizendo como é importante nós entendermos o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, para que possamos caminhar como igreja, unidos, fortalecendo um ao outro, preocupado um com o outro. E esses ensinamentos, esse memorial que o Senhor Jesus institui, que é a ceia do Senhor, Paulo, ele traz isso à memória, ele traz esta lembrança ao coração daqueles irmãos da igreja de Corinto, para que não se esquecessem de alguns ensinamentos importantes, que eles não se esquecessem de olhar para Jesus Cristo e aprender com as atitudes de Jesus, aquilo que para nós é essencial para que tenhamos uma vida cristã saudável, abençoada e tenhamos um crescimento sempre constante. E é sobre alguns desses ensinamentos que eu quero conversar com os irmãos nessa manhã. Em primeiro lugar, nós precisamos nos lembrar de olhar para trás e enxergarmos o que Jesus fez por nós e o exemplo que Ele nos deixou. Paulo, ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Qual é o exemplo do Senhor Jesus Cristo? O que nós podemos aprender ao olharmos para trás, ao olharmos para Jesus, ao olharmos para a sua história, ao olharmos para os seus ensinamentos? O que aprendemos? Em primeiro lugar, aprendemos sobre amor e sobre perseverança. O Senhor Jesus, mesmo traído, Ele não se poupou. O Senhor Jesus, mesmo traído, Ele não abandonou o seu propósito de se entregar pelo outro, por nós. O Senhor Jesus, Ele não deu lugar ao ressentimento, à tristeza. Seria justo, talvez nesta noite, Jesus ter se entristecido. Seria natural para qualquer ser humano, uma pessoa sabendo que seria entregue, que seria traído, que seria morto, talvez ter um momento ali de abatimento. Seria normal, seria natural, não seria de se estranhar. Mas o que nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo é que Ele manteve o seu propósito de morrer por nós, firme. Ele não arredou o pé. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Nós precisamos aprender a amar o Senhor Jesus Cristo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, de maneira que nenhuma circunstância nos faça recuar nem sequer um centímetro. Que nada e nem ninguém nos faça olhar para trás e desistirmos do nosso chamado e do propósito para o qual fomos criados, que é servirmos e adorarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso, que é amarmos o Senhor com todo o nosso coração. Quando olhamos para Jesus diante da iminência da morte, nós percebemos que Jesus, Ele não arredou o pé, Ele permaneceu firme, constante. Ele não relutou, mas Ele se entregou por nós.
É um exemplo lindo de Jesus. Amor e perseverança. Aprendemos também a olhar para trás o exemplo de Jesus, o exemplo de gratidão. É tremendo nós vermos esse texto quando Paulo diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, diga graças a Deus. Irmão, será que temos dado graças? Será que temos percebido a bondade de Deus em todos os dias das nossas vidas? Será que temos percebido o quanto Deus tem sido bom conosco? Eu sei que aqui não é o caso, mas há cristãos que às vezes abrem a boca mais para murmurar do que para agradecer. Há talvez uma tendência em algumas pessoas a serem mais murmuradores do que adoradores. E tudo é motivo para reclamar. Não conseguem perceber nas mínimas coisas a bondade de Deus, mas conseguem perceber ao seu redor inúmeros motivos para murmurarem e para reclamarem. Conseguem reclamar de repente de alguma situação ruim que lhes acontece, mas tantas vezes não percebem todas as outras bênçãos que Deus dá. Reclamam muitas vezes de uma situação em que não se viram livres de determinada tribulação, mas não conseguem perceber os inúmeros livramentos que Deus já nos deu durante toda a nossa vida. Se parássemos para contar todas as bênçãos de Deus, ou para escrever, para relatar tudo aquilo que Deus já fez por nós, você já pensou quantas páginas poderíamos escrever? Tem um hino antigo, né, que cantávamos: quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, e as de ver surpreso quanto Deus já fez. Será que temos nos surpreendido a cada dia com tanto que Deus tem feito por nós? Será que nessa manhã nós já agradecemos a Deus pela vida? Será que esta manhã já respiramos e já glorificamos a Deus porque estamos respirando sem o auxílio de nenhum aparelho? Será que já agradecemos a Deus por termos entrado nesse santuário, andando, estamos sentados, temos conforto, estamos bem vestidos, cheirosos, bonitos, arrumados? Vamos comer daqui a pouco, vamos almoçar. Sabemos que vamos almoçar. E por que sabemos? Porque o Senhor já nos deu essa provisão. Temos essa segurança, sabemos que graças a Deus hoje o alimento está garantido. Talvez alguns já tenham o almoço aí para pelo menos mais um mês. Porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos dado muito mais do que nós precisamos. Quando nós olhamos para trás, quando nós olhamos para Cristo, nós aprendemos com Ele que precisamos ter um coração grato, mesmo diante de circunstâncias difíceis, mesmo diante da morte, mesmo na noite em que Ele foi traído, Ele partiu o pão e deu graças a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 2, diz que Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse texto está falando a respeito de Jesus Cristo, está dizendo que Ele se entrega à cruz, se entrega à morte, porque lhe fora proposta uma alegria. Sabe que alegria é essa? A alegria de nos comprar para Deus. Por causa de nós, irmãos, por causa de você, por causa de mim, Jesus Cristo se entregou na cruz. Ele sabia que um dia estaríamos assentados aqui, reunidos, glorificando o seu nome.
Isso alegrou o seu coração, e por isso, por nós, ele se entrega à cruz. Glória a Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 11, ele diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Uma outra tradução diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E Paulo continua dizendo: portanto, eu me alegro então, se passarei por necessidade, por fartura, por qualquer tipo de situação, não tem problema, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele declara que ele aprendeu a olhar para Cristo e ter o seu coração tranquilo, em toda e qualquer situação, seja na fartura, seja na escassez, seja tendo o que comer, ou seja tendo que fazer um jejum. Não importa a situação, ele se alegrava, porque ele sabia que quem o fortalecia e o auxiliava a enfrentar qualquer situação era Jesus Cristo, era Deus que o fortalecia. Será que o nosso coração está firme em Jesus? Será que a cada dia estamos aprendendo a viver com alegria, contentes, sabedores que nada nos faltará, mas que podemos desfrutar desta segurança, porque Cristo tem nos fortalecido e tem cuidado de nós? Quantos aqui percebem essa fortaleza? Quantos aqui podem levantar suas mãos e dizer: glória a Deus? Deus tem nos fortalecido, irmãos. Deus tem cuidado de nós, e por causa de Jesus Cristo, nós podemos ter um coração grato e alegre. Quando olhamos para trás, nós aprendemos, além de amor e perseverança, nós aprendemos sobre gratidão. Aprendemos ainda a olhar para Jesus a respeito de sacrifício. Jesus, ele pega o pão, e ao partir ele disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. E ele parte aquele pedaço de pão, aquele pão. Em outras palavras, ele está dizendo: é isso que farão comigo. Como esse pedaço de pão está sendo partido, rasgado, eu serei partido, rasgado, minha carne dilacerada, eu vou sofrer, serei torturado, serei crucificado, eu vou me sacrificar por vocês, eu vou me entregar por vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Interessante que Jesus Cristo, ele pede para ser lembrado pela sua morte e não pelos seus milagres. Interessante pensarmos que Jesus não diz para os discípulos: olha, lembrem-se de mim por eu ter ressuscitado mortos, ou por eu ter curado aleijados, cegos, expulsado demônios. Jesus está dizendo: lembrem-se de mim pela minha morte. Por quê, irmãos? Por que Jesus pede para ser lembrado pela sua morte? Porque a sua morte representa a vitória sobre o pecado. Porque a sua morte representa a redenção da humanidade. Porque a morte de Jesus Cristo, o sangue derramado, é a justiça de Deus sendo satisfeita. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos e merecemos a morte eterna. Mas Jesus Cristo, ao morrer por nós, ao derramar o seu sangue, ele paga a exigência da lei. Se o salário do nosso pecado é a morte de Jesus Cristo é suficiente para satisfazer a justiça de Deus. E por isso nós temos vida em Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo reconcilia o amor de Deus com a sua justiça. Ao nos amar, por nos amar, Deus entrega o seu Filho unigênito para que, morrendo no nosso lugar, pagasse pelos nossos pecados. E assim a justiça de Deus é satisfeita. E hoje nós podemos declarar que temos vida em Jesus Cristo.
Graças a Deus. Por isso também nos lembramos de Jesus e o fazemos lembrado quando não nos apegamos à nossa própria vida e fazemos o mesmo por Ele. Eu creio que o gesto de Jesus de partir o pão, de declarar, olha, eu estou me entregando em favor de vocês, e ao declarar, façam isso em memória de mim. Eu não creio que Jesus está pedindo que façamos apenas o gesto de partir um pão, como se isso fosse o suficiente para que as pessoas se lembrassem de Cristo. Eu acho que a fala de Jesus, ela tem uma profundidade maior do que isso. Mais do que o gesto de partir o pão, que é um lindo gesto, que é bonito, sim, que representa ali a entrega de Cristo, o seu sacrifício por nós. Mas mais do que o gesto de partir um pão, Jesus está dizendo, façam o mesmo que eu estou fazendo por vocês, e assim se lembrarão de mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo, sacrifiquem-se também, entreguem-se também, amem também, façam as coisas que eu fiz, porque quando vocês, vivendo neste mundo, estiverem fazendo o mesmo que eu fiz, as pessoas olharão para vocês e se lembrarão de mim. Nós fazemos Cristo lembrado no mundo ao sermos seus discípulos e agirmos como Ele agiu. Porque se você pegar um pedaço de pão e ir para um lugar aqui movimentado em Valadares, para o centro de Valadares, para alguma praça, para algum lugar onde haja uma aglomeração de pessoas, você pegar um pão e partir, talvez ninguém se lembrará de Cristo, mas com certeza muitos talvez chegarão perto de você e falarão, me dá um pedaço. Agora, se nós nos sacrificarmos e nos entregarmos, se nós fizermos aquilo que o ser humano não faz quando não é direcionado por Deus, se nós estendermos a mão para pessoas necessitadas, se nós nos humilharmos, se nós tivermos um coração humilde, se nós tratarmos as pessoas com bondade, com amor, com paciência, se nós demonstrarmos que temos um coração perdoador, se nós demonstrarmos o nosso coração humilde, se nós permitirmos que o Espírito Santo trabalhe o nosso caráter, e ao trabalhar o nosso caráter, a nossa vida venha sendo transformada dia após dia, e pessoas que nos conheciam antes de Cristo, possam testemunhar que agora, depois de uma entrega a Jesus Cristo, a nossa vida mudou. Aí nós faremos Cristo lembrado. Aí as pessoas olharão para nós e falarão, realmente existe Deus. Realmente existe, Deus existe. Porque eu conheci essa pessoa antes dela ir para a igreja. E não era uma pessoa legal. Mas agora é impressionante. Parece que é outra pessoa. Parece que mudou completamente. Mudou da água para o vinho. É outro ser humano. E aí nós poderemos falar do nome de Jesus Cristo e fazê-lo lembrado. Não, eu não mudei por mim mesmo. Eu mudei porque eu entreguei a minha vida para Jesus. E ao entregar a minha vida para Jesus, o Espírito Santo entrou na minha vida e tem trabalhado o meu caráter. E eu tenho me tornado a cada dia uma nova criatura. E assim o nome de Jesus é glorificado. Quantos querem fazer Jesus lembrado através da sua vida? Nós precisamos disso. Filipenses capítulo 2, versos 5 e 8, fala sobre isso. Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento, que ele sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes, abrindo mão da sua glória, veio como homem, e se entregou, e morreu uma morte de cruz, em nosso lugar. Tende em vós o mesmo sentimento. O que Paulo está dizendo? Da mesma forma que Jesus não se apegou à sua glória eterna, Ele é Deus, mas ainda assim Ele se humilhou, vindo a se tornar homem, vindo a sofrer, a padecer em nosso lugar. Da mesma forma nós somos convocados como igreja a abrirmos mão de quem nós somos, do nosso orgulho, e a nos humilharmos, e a servirmos a Deus, e a servirmos as pessoas, e a servirmos uns aos outros, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Mateus capítulo 16, verso 24,
Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 10:39, quem acha a sua vida a perderá, mas quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Irmãos, quanto mais tentarmos salvar a nossa vida, quanto mais tentarmos nos apegar às nossas coisas, na verdade mais estamos perdendo a nossa vida. Mas quando nós abrimos mão da nossa vida, nós encontramos a vida verdadeira que está em Deus, que está em Cristo Jesus, e nos preparamos para sermos reunidos com Ele quando Ele voltar. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele diz: eu já estou crucificado com Cristo, portanto, já não vivo mais eu. Em outras palavras, eu não vivo para mim mesmo, agora é Cristo que vive em mim. João 12, verso 24, digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Um grãozinho de trigo, como se ele tivesse o direito de escolher, como se ele tivesse consciência. Se um grãozinho de trigo cai na terra, se ele tivesse a consciência de falar: não, eu não quero morrer, eu quero continuar sendo um grãozinho de trigo, ele continuaria ali sendo um grãozinho de trigo. Mas se ele tivesse consciência e falasse: não, eu não quero mais continuar sendo um grãozinho de trigo, eu prefiro deixar de ser um grãozinho, eu prefiro morrer, eu prefiro abrir mão de ser um grãozinho de trigo e germinar. E aí ele daria muito mais fruto. Assim é a nossa vida. Nós temos consciência, irmãos. Nós temos o direito de fazer escolhas. Nós podemos escolher viver para nós mesmos, ou podemos morrer e permitir que através de nós, Deus gere muitos e muitos frutos para a glória dele. Que tipo de grãozinho de trigo nós somos? Daquele que escolhe ficar sozinho na terra, ou daquele que abre mão de ser um grão de trigo para frutificar para Deus? Ao olharmos para trás, nós nos lembramos que devemos sacrificar como Cristo se sacrificou por nós. Ao olharmos para o exemplo de Jesus, aprendemos sobre amor e perseverança, aprendemos sobre gratidão, aprendemos sobre sacrifício. Mas o convite do apóstolo Paulo não é para que apenas olhemos para trás, ele também nos convida a olharmos para o presente, não apenas para o passado, mas para agora. E ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Interessante que Paulo deixa bem claro que nós devemos examinar a mim mesmo, e não ao irmão. Parece que algumas pessoas leem, não sei se há algum erro na impressão, mas as pessoas colocam mais em prática: examine-se, pois, o homem o outro, e veja se ele está pisando na bola. Examine-se, pois, o homem a sua comunidade. E se você tiver oportunidade, comente um pouquinho sobre a vida dele com outras pessoas, claro, com a boa intenção de pedir oração. Examine-se, pois, o homem a... Quase que se andássemos como uma prancheta avaliando os irmãos. Seu cabelo não está legal hoje, irmã. Você coloca nota 4. Suas roupas não estão decentes, você não está cheia do Espírito Santo. Aí você dá nota. Irmão, eu cruzei com você no trânsito, eu vi você falando algo que não é de Deus. Suas atitudes não estão legais. E vamos pontuando as pessoas de acordo com aquilo que nós pensamos ser bom ou ruim. E muitas vezes esquecemos de colocar um espelho diante de nós e olharmos para nós mesmos e nos autoavaliarmos e passarmos a nossa vida pela peneira, pelo crivo da palavra de Deus, para sabermos se estamos agradando a Deus ou não. Paulo está nos lembrando que devemos olhar para o presente e examinarmos a nós mesmos, para que através deste exame
possamos ter uma vida mais correta na presença do nosso Deus. Porque devemos examinar a nós mesmos, porque ao nos examinarmos perceberemos a miséria, a nossa miséria diante de Deus, e pediremos socorro a Ele. Quem é digno, irmãos? Quem é digno? Quem um dia será digno de se achegar a Deus? Quem não peca? Quem não falha? Quem não tem maus pensamentos? Quem não pensa mal do outro? Mesmo que tenha um autocontrole mais trabalhado, de modo que você não externalize alguns pensamentos, mas pensamos. E aí Jesus, trabalhando no Sermão do Monte, ele ensinando aquelas pessoas, e da mesma maneira também criticando os fariseus, que tinham uma casca de santidade. Jesus vai ensinando: olha, ouviste o que foi dito? Não adulterarás? Contudo eu vos digo que se olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Jesus mostra que a preocupação de Deus, mais do que com as nossas atitudes externas, Deus também está preocupado com o nosso coração, porque Deus vê o nosso coração, Ele nos conhece. Então não adianta nós termos de repente uma casca de santidade e parecermos tão bonitos, tão arrumados, e uma postura tão linda na igreja, e diante de todos temos uma fama irrepreensível, mas Deus conhece o nosso coração, e quem de nós pode levantar e falar: não, eu sou digno, porque eu sou irrepreensível diante de Deus. Por isso Paulo está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha para dentro do seu coração, olha para dentro de si, perceba se você realmente é digno, perceba se realmente você é infalível, perceba se seus sentimentos são sempre os melhores, perceba se de vez em quando no seu coração você não pensa mal de alguém, ou tem maus pensamentos. Olhe para dentro de si antes de olhar para os outros. Jesus falando no próprio Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 1, Jesus fala: olha, não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Antes de falar do cisco do olho do seu irmão, que não é um problema, nós podemos nos exortar, mas antes de falar de um cisquinho do olho do seu irmão, tira a primeira trave que está no seu olho. Paulo está dizendo: é momento de nós olharmos para o presente, examinarmos a nós mesmos. Nós precisamos perceber que quando não somos dignos, quando chegamos a essa constatação, nós valorizamos ainda mais o que Jesus fez por nós. O que Paulo está dizendo é que nós não podemos chegar diante de Deus com arrogância. Não podemos chegar de Deus pensando que temos uma vida irrepreensível e dessa forma sermos displicentes diante de Deus. Quanto mais santo eu me considero, menos eu preciso de um Salvador. Mas quando eu me examino e percebo os meus erros, eu reconheço que eu não sou digno, e eu percebo a necessidade do corpo e do sangue, e assim eu aceito o perdão oferecido por Jesus Cristo e participo da mesa do Senhor. Ao examinar a mim mesmo, ao olhar para dentro de mim e perceber que eu sou falho, eu reconheço: eu preciso de quem é perfeito. Eu preciso de Jesus Cristo. Eu preciso do seu sacrifício. Eu preciso da sua graça. Eu preciso do seu perdão. Porque sozinho eu não consigo chegar a Deus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pelo amor de Deus. Graças a Deus pelo seu sacrifício por nós. Olhamos para trás, nos lembrando de Jesus Cristo. Olhamos para o presente, examinando a nós mesmos e reconhecendo a nossa carência de Jesus Cristo. Mas Paulo também nos faz um convite.
Paulo nos convida a olharmos para o futuro e nos lembrarmos que há uma promessa. Ele vem. Ele vem. Paulo, se referindo a Jesus, diz que Jesus afirma: olha, todas as vezes que vocês comerem um pão e beberem este cálice, vocês estarão anunciando a minha morte, até que eu venha. Até que eu venha. Diga, ele vem. O momento da ceia, esse memorial que Jesus nos trouxe, é um momento também de nos lembrarmos que Ele fez uma promessa, e é uma promessa verdadeira. Ele virá para buscar a sua igreja. E quando Jesus diz isso, em outras palavras, Ele está dizendo: olha, não desfaçam a mala. Você já viu quando você faz uma viagem e que você abre a mala e às vezes nem tira as roupas da mala, deixa ela ali, porque você vai ficar poucos dias. Aí você tira uma roupa, mas já coloca a roupa suja ali por baixo. Você já desorganiza organizando a mala. Você já tira uma roupa, mas a outra você já põe por baixo, porque você não vai ter tempo de ficar naquele lugar. É uma viagem breve. Você não chega a abrir gavetas e arrumar as suas roupas nas gavetas. Você não coloca as suas roupas em todos os cabides. Tudo bem que talvez tenham pessoas que façam isso, mas isso é só um exemplo, tá, irmãos? Não é? Você deixa ali as suas peças íntimas ainda naquelas bolsinhas menores da mala, né? Você não tira, não coloca nos armáriozinhos, não. Seu sapato, seu chinelo, fica tudo ali pertinho da mala. Está tudo ali. A qualquer momento você joga tudo para dentro, fecha o zíper, pega a mala e... Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: não se acomodem com esta vida, porque esse lugar não é o de vocês. Não se acostumem com essa vida, com esse lugar, porque não é isso que eu preparei para vocês. Ontem nós falamos sobre o texto de João capítulo 14, que ele diz: eu vou preparar um lugar, e quando eu preparar lugar, voltarei e levarei, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. O Senhor Jesus está preparando um lugar para nós, irmãos. O Senhor Jesus está preparando um lugar para nós que não é esse. Aqui, nós devemos ficar com a nossa mala ali, ó, pronta. Este lugar, esta vida, é o momento de nós tirarmos a roupa limpa e guardarmos já a roupa suja ali na mala e deixar ali a mala do jeitinho. Porque daqui a pouco nós sairemos. Daqui a pouco ouviremos a trombeta. Daqui a pouco ouviremos o chamado do Senhor. E partiremos, e estaremos com Ele para sempre. E ali será o lugar onde o Senhor preparou para nós, para a sua igreja, eternamente na presença de Deus. Paulo nos convida a não nos esquecermos, a não perdermos isto de vista. Nós não podemos viver como cristãos sem a consciência de que este não é o nosso lugar, sem a consciência de que Jesus Cristo está voltando e que a qualquer momento desapareceremos, nos encontraremos com Ele nos ares. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Nós precisamos ter essa consciência que temos uma eternidade para viver na presença de Deus. Não podemos viver como se Jesus Cristo não fosse voltar. Eu não posso viver em Valadares como se eu não fosse voltar amanhã para Belo Horizonte. Porque se eu não tivesse a consciência de que amanhã eu vou embora, eu desfaria a minha mala lá na casa do Sidney. Não que eu não tenha vontade de fazer isso, mas eu preciso voltar. Não sei, né, amor? De repente, aí que Deus fala, e eu chego hoje no Sidney e falo: eis que te digo, varão valoroso, Deus me plantou nesta casa, oh aleluia! Mas eu preciso estar aqui com a consciência de que o meu lugar é lá. Amém? Da mesma forma, nós precisamos estar aqui, vivendo esta vida, com a consciência de que o nosso lugar é lá. Nós precisamos viver a nossa vida
com a consciência de que Jesus Cristo está voltando. Ele vem. Eu não posso me acostumar com os hábitos deste mundo. Eu não posso me moldar a este mundo, porque Jesus Cristo está vindo. E quando Ele vier, nós iremos com Ele. Olhamos para trás, nos lembrando do exemplo de Jesus. Amor, perseverança, gratidão, sacrifício e tantos outros. Olhamos para o presente, nos lembrando que nós não somos dignos. Por isso precisamos de um Salvador. Por isso precisamos de um Cristo. E ao aceitar a este Cristo, podemos olhar para o futuro, para frente, e entendermos que Ele virá, que Ele nos fez essa promessa, e Ele nos buscará, e viveremos eternamente na sua presença. Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, porque Tu és bom. Te agradecer por sermos alcançados pelo Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos alcançou. Obrigado porque o seu amor, Deus, ousado amor, o levou a se entregar por nós. Estamos hoje reunidos e somos a Tua igreja, o corpo de Cristo, o Israel de Deus, família de Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por podermos olhar para Jesus Cristo e reconhecermos que Tu és, Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que o Teu nome seja glorificado. Nesta manhã, mais uma vez, nos lembramos do Teu sacrifício por nós, e nos lembramos do Teu chamado para uma vida eterna. Estamos fazendo menção da Tua promessa, para que fique viva nos nossos corações. O Senhor Jesus Cristo vem. Ele está voltando e nós desejamos estar prontos. Nós estamos prontos e a cada dia estamos sendo trabalhados pelo Teu Santo Espírito. Por isso te louvamos e te agradecemos. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor continue a cada dia edificando as nossas vidas. No nosso coração há amor e gratidão pelo Senhor. Por isso te rendemos graças e glorificamos o Teu santo nome. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Toda a igreja diga amém, amém, amém. Graças a Deus. Pastor Rimac.